Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hashem. Hoje nós estamos na nossa última paraxá, né? Do nosso ciclo de estudos da Torá, né? E em nome de Yeshua nós estaremos hoje trazendo uma palavra para você sobre a paraxá Haazinu, que significa deem ouvidos. Essa palavra, irmãos, é muito interessante porque ela está ligada ao cântico de Moshe, tá? E eu quero mostrar algumas coisas para os irmãos aqui que eu reputo ser muito importantes para a nossa vida hoje. Então eu gostaria de iniciar lendo Deuteronômio 32, 1 e 2. Diz assim: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, ouça a terra as palavras da minha boca, goteja a minha doutrina como a chuva, decide a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva, como gotas de água sobre a relva. Amados, essa palavra Haazinu, ela é uma palavra muito interessante dentro do hebraico, porque Haazinu significa escutar um pouco mais de perto. É diferente de Tishma, que vem de Shamoa, escutar. Aí eu escutei. Não. Agora Haazinu vem para perto para você poder ouvir. É como se o Eterno estivesse chamando Israel para perto de si, para que através disso eles pudessem ouvir as instruções que o Eterno vai dar a eles através desse canto. E aqui tem uma coisa muito interessante, irmãos, porque essa palavra Haazinu, ela aparece novamente quando os céus foram criados. E Vetishma, quando a terra foi criada. Então, o que é que isso significa dentro da tradição rabínica? Que a palavra Haazinu, né, ela alude aos homens que ocupam cargos elevados, para escutar bem de perto aquilo que o Senhor tem para dizer e para que nós possamos cumprir o seu mandato. E para servir de exemplo aos demais homens comuns que estão na terra. Ou seja, quem está imbuído de liderança precisa ouvir mais de perto a palavra do Senhor. Essa pessoa não pode se furtar à sua obrigação de parar para ouvir. E ouvir detidamente, ouvir de perto. Muito interessante essa questão, porque o Senhor está chamando o povo para poder ouvir, está chamando os líderes da nação para poderem ouvir. Por que isso, irmãos? Vocês se lembram que isso é um momento de transição. No final da paraxá, o Senhor disse para Moshe: sobe ao Monte Nebo, onde você vai morrer. Então, vai haver uma transição agora de liderança. Então o Senhor está chamando não só o povo, como Josué e os demais líderes que vão caminhar com ele, vão entrar na terra, para ouvirem mais de perto, porque tudo que for dito agora vai influenciá-los no futuro. Esse cântico é tão impressionante que ele cobre toda a história de Israel. É um cântico profético. Então a gente vai ver que quando Moshe falou essas palavras, a gente pode até dizer o seguinte, que ele estava se utilizando, né, da cantilação, estava cantando, para poder afirmar aquilo que está escrito nesse cântico. Só que ele não é um cântico muito positivo. Eu vou mostrar isso para vocês. E ele começa falando: goteja a minha doutrina como a chuva. A palavra doutrina aqui é lekar, significa aprendizado. Ou seja, que o aprendizado da palavra do Senhor seja como gotas. E o que significa isso, irmãos? Que o estudo da Torá tem que ser feito em partes pequenas, como se faz
nas porções que nós estudamos a cada semana. Você percebe que dentro do Cântico de Moshe, na introdução, o Senhor já está dando para o povo de Israel uma instrução de como estudar. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque essa palavra significa também como um sábio ensinamento. O que nós estamos recebendo aqui? Ensinamentos que trarão para nós sabedoria. E a sabedoria, irmãos, não se adquire só na escola, se adquire vivendo a palavra no nosso dia a dia. Outra coisa interessante é que essa raiz, ela vem de uma outra raiz também, que é lakar, que significa tomar. Ou seja, nós tomamos isso do alto e trazemos isso para as nossas vidas, para que nós possamos vivenciar a palavra do Senhor. Lembra que ela está gotejando de onde? Do céu para a terra. Ele compara isso aqui com a chuva. Obviamente os irmãos se lembram que a chuva ela ocorre de diversas formas. Tem a garoa, tem a chuva e tem também o temporal. Só que a chuva ela costuma ser menos intensa, ela está entre a garoa e o temporal, mas ela é constante. E aqui o ensino de Torá tem que ser o quê? Constante. Por que você acha que nós aprendemos a Torá e levamos uma semana para termos outra porção? Porque durante todo o tempo em que nós estivermos absorvendo essa palavra, nós estamos vivenciando a palavra, decodificando aquilo que nós recebemos para podermos aplicar na nossa vida. Isso é importante, irmãos. Porque nada a gente vai conseguir fazer de primeira. Existem situações que nós vamos ter que aprender várias vezes. Por que a Torá ela é repetida todo ano? E a cada ano ela é nova. Por quê? Porque muitas vezes a gente perde um detalhe do ano passado e no ano seguinte a gente consegue pegar aquele detalhe para a gente poder viver. Então isso é muito importante no ciclo de estudos da Torá. Nós estudamos a Torá há uns 35 anos e tem coisa que nós estamos aprendendo até hoje. Se nós estamos, Rabino, com 35 anos você não aprendeu tudo? Não. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Se nós tivermos a oportunidade de ficar na terra, não vai acontecer. Mas 35 anos, nós não vamos conseguir aprender tudo. Porque a Torá é uma fonte inesgotável de sabedoria. Então, nós, ao entendermos isso, vamos pegar e vamos verificar o seguinte: o Senhor está dizendo, aprende um pouco a cada semana. O que você aprendeu, você aplica. Você cresce um pouco. Na semana seguinte, você aprende mais um pouco e aplica e cresce mais um pouco. Se eu e você tivermos esta postura de aprender e aplicar, toda semana nós estaremos crescendo. Por isso, vir para o estudo de Torá é tão importante. A gente pode deixar de fazer qualquer coisa, menos o estudo de Torá, que é no Shabat. O que significa que o Shabat é um elemento essencial para o nosso crescimento. Entendeu? Isso aqui é muito interessante a nível do nosso desenvolvimento espiritual. Às vezes as pessoas falam assim: Rabino, eu quero aprender. Ok? Mas você quer pagar o preço para aprender? O preço é esse. É estar no Shabat, é estar estudando o Torá, para que haja desenvolvimento. Entendeu? Por exemplo, você vai fazer um curso, seja lá do que for. Você pode fazer só 1/3 do curso e pegar o diploma? Não. Por que não pode? Porque você não completou o ciclo de estudos. Você acha que dá para pegar com algum diploma estudando meia dúzia de porção da Torá? Não dá. Dá para crescer com isso? Não. Porque nós somos uma continuidade. A Torá, irmãos, ela é uma corrente. Você pega desde Bereshit até Devarim, onde você vem encaixando as coisas, até chegar
nesse ponto que nós temos a última paraxá. Os irmãos entenderam? Então esse ciclo ele vem passando e vai havendo crescimento e desenvolvimento. E aí as pessoas vão começando a ter uma postura de vida diferente. Por isso é que é muito importante nós entendermos a necessidade do estudo da Torá. Tem uma outra coisa, irmãos. Nós deveríamos estudar a Torá a semana inteira em casa, fazendo as leituras da Torá. Para chegar no dia da paraxá, você já está com tudo na sua mente, no seu coração. Por isso nós enviamos material para você toda semana, para te preparar, para quando chegar aqui você já tem um conteúdo com o qual você pode se desenvolver. O microfone, por favor. É o Salmo 1, né, que fala que você vai meditar nela todos os dias, né? Porque aí você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros. Pode vir o calor, qualquer coisa, nada vai te abalar. É verdade. Você está estudando todos os dias, e aqui é o ápice de tudo, né? Que é o Shabat. E quando não há estudo, não há crescimento, irmãos. Em qualquer lugar é isso. Tá? Aí eu vou fazer um pedaço do curso. Você não pega diploma porque você não vai conseguir realizar as funções as quais você está estudando para. Entendeu? Então a Torá é a mesma coisa. Não adianta. Um ponto também, Rabi, que está falando de estudar desde Bereshit, Gênesis, até Devarim, Deuteronômio. Você só vai temer ao Eterno porque você vai começar a conhecê-lo. Você não consegue conhecer o Eterno na Brit Hadashah. Brit Hadashah é Yeshua fazendo milagres, Shaul escrevendo carta porque está tendo problema nas igrejas, Apocalipse. Ali não, ali você não vai. Agora você vai conhecer quem é o Eterno através da Torá. E você vai começar a temê-lo. Não ter medo, temê-lo de saber quem ele é. Que ele é amor, mas ele é juízo. Ele ama as pessoas, mas ele também, quando precisa, ele bate. Mas é pela Torá que você vai começar a entender. E outra, você vai entender que os céus e a terra foram criados por ele, né? Por Yeshua, vamos pôr assim, mas porque a gente tem um Criador e ele é todo poderoso. Ele é dono de tudo. Então, a sua vida, nada acontece por acaso. Então, quer dizer, quando você começa a entender isso, você não fica com aquela ansiedade, meu pai, o que eu vou fazer da minha vida, não sei o quê, está tudo fora do controle. Não, está tudo no controle. Só que não é o seu, é verdade. Né? E nós nos acostumamos, irmãos, a ter um controle. Né? Em casa, por exemplo, você tem televisão em casa. Geralmente você tem um controle. Às vezes não, às vezes é a mulher, né? Mas geralmente é o homem que tem o controle. Né? Por exemplo, você tem o seu celular. Ali você tem o controle de tudo que você está fazendo. Então, nós nos habituamos a ter o controle. Olha só que coisa interessante. Moshe diz assim no verso 3: porque apregoarei o nome do Eterno, engrandecei ao nosso Criador. Olha só que coisa tremenda isso, apregoar o nome do Eterno. E aqui, irmãos, eu quero deixar uma observação, porque aqui está o tetragrama. Eu queria pedir para vocês tomarem cuidado com o que está sendo espalhado na internet. Tem uma heresia dizendo que o nome do Eterno é Yahweh. E é tão interessante que aqui não tem vogal, aqui só tem consoante. Então não tem a possibilidade de ser Yahweh. Entendeu? Então, só tomar cuidado, porque nós estamos percebendo como o diabo está usando essas pessoas para poderem, mentindo, trocar o nome do Eterno. Sabe como é que chama-se isso em hebraico? Hilul Hashem. Você sabe o que é Hilul Hashem? Profanação do nome do Eterno. Essas pessoas estão profanando o nome do Eterno. É engraçado, irmãos, que nós que somos judeus, nosso povo há 5.000 anos estuda. Nunca nenhum judeu, nenhum rabino, nenhum sábio diz que o tetragrama é Yahweh. Aí aparece, e eu vou falar isso aqui com todas as letras, um infeliz, que não conhece hebraico, não sabe de tradição, não sabe de nada, e troca o nome do Eterno para Yahweh. E eu não vou poder dizer Yahoo! Para isso, né? Misericórdia.
E a gente tem que fazer piada, porque uma pessoa dessa é digna desse tipo de situação. E vai passar pelo juízo do Senhor, porque tem uma maldição, e nós falamos isso na paraxá passada, para quem mexe na palavra do Eterno. Então, só para você ter uma ideia, que aqui ele está dizendo o seguinte: apregoarei o nome do Eterno, apregoarei o nome daquele que se torna aquilo que eu preciso que ele se torne para mim. E ele diz assim: engrandecei ao nosso Criador. Ou seja, aqui ele está dando a honra e a glória para aquele que nos criou e para aquele que se torna a resolução das nossas necessidades. Vocês vão entendendo isso? E ele diz assim: ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os teus caminhos justos são. Irmãos, quem é a rocha? Yeshua. Moshe está falando aqui de Yeshua, a pedra que os edificadores rejeitaram. Ela se transformou na Even Shtia, a pedra de esquina, a pedra principal. Ou seja, sobre a qual tudo está edificado. É o que a Torá está falando. Então, tudo que ele faz é perfeito. Rebecca gosta de falar muito disso. Ela fala: tudo que o Eterno faz é perfeito. E é verdade. E está aqui, ó, porque ele é como se fosse um maciço rochoso, inabalável. Aconteça o que acontecer. Alguém está profanando o nome do Senhor aqui, alguém está falando mal dele, alguém está isso, alguém está aquilo, ele está lá no trono sentado. Fala o que quiser de mim, eu não vou mudar nem milímetro da minha glória, porque você, um mero mortal, uma pulga humana, está achando que eu não sou quem eu sou. Quem está perdendo? O Eterno? É o homem. Entendeu? Então veja bem que coisa tremenda. Ele fala aqui que o Senhor, ele é a verdade. E essa palavra aqui, em hebraico lá, é emuná. Então, está dizendo assim: El, que é o Eterno, né? Ele é a confiança, a fé, a firmeza. Então, eu queria que você parasse para pensar o seguinte: por que é que nós temos emuná? Por quê? Eu acabei de fazer uma afirmação. Baseado na minha afirmação, você vai ter que raciocinar e me dar um motivo. Por que nós temos aqui dentro emuná? Microfone, gente, por favor. Que ele é a emuná. Sim, mas por que eu tenho isso? No microfone? Ele habita em mim. Oh, meu Pai, através do Ruach, deixa ele habitar em mim. Os irmãos entenderam? O fato dele habitar em mim gera essa emuná. E ela começa a ter um grau de intensidade cada vez maior para se transformar em bitachon, que é a fé da fé. Aí, à medida que a gente vai tendo um relacionamento com ele, você vai vendo as coisas acontecer. Antigamente você falava assim: nossa, eu quase morria quando isso acontecia. Hoje você olha e você fala assim: já sei. Sai, capeta, que eu já sei que você está querendo aprontar. Amém. Os irmãos entenderam? Isso é crescimento espiritual. Isso é algo que eu e você partilhamos. E você olha para a situação, você já sabe que o diabo está tentando te derrubar usando aquela situação. Mas como você cresceu espiritualmente, você já não olha isso como uma criança, você olha isso como um adulto. E aí você começa a olhar e dizer assim: é estratégia, é a tua melhor estratégia para hoje, diabo? Não vou cair não, eu vou continuar louvando o nome do Senhor. Acabou com ele, a estratégia foi por água abaixo. Os irmãos entenderam? E olha só que coisa interessante que a Torá diz: justo e reto é ele. A justiça e a retidão são duas coisas, duas crenças fundamentais do judaísmo, irmãos. O Eterno, ele é justo. Você sabe o que é justo? Alguém aqui sabe o que é justiça? Irmãos, nós não sabemos
o que é justiça, porque para nós justiça é uma coisa, para o eterno é outra. Como é que ele faz justiça e retidão? Retidão está associado ao fato da imutabilidade dele, ele não muda, ele vai fazer sempre a mesma coisa. E justiça, ele vai pegar uma coisa para poder dar um prêmio ou para punir, baseado em quê? No histórico. Eu já falei isso para vocês. Ele não vai se basear no fato aqui, ele pega o histórico. No momento em que a pessoa concebeu a ideia, aí eu quero fazer alguma coisa para abençoar a congregação. Ela teve uma ideia, lá atrás. Pensou, orou, e de repente ela fez o quê? Materializou aquilo. O Eterno olha e fala assim: eu vou pegar esse histórico aqui de tudo que ele fez e vou dar um prêmio. Aí a pessoa vai se levantar contra o rei. Ela tem um planejamento. O Eterno pega o planejamento e fala assim: eu vou fazer a punição, vou dar a punição de acordo com o planejamento que ele fez, com a intenção de coração. Aí entra a Kavaná. Vocês vão entender? Então ele vai fazer isso para todo mundo igual, por isso que ele é reto. Os irmãos entenderam isso? Então, nós hoje não sabemos o que é justiça, porque nós nunca vimos isso dessa forma, no mundo inteiro. Então, como a gente nunca viu, como é que a gente vai dizer que nós sabemos o que é justiça? Pelo contrário, nós sabemos o que é a injustiça. Injustiça nós entendemos bem. Por isso, irmãos, é que é tão interessante a gente pegar a Torá, para a gente entender esse conceito, entender como o Senhor faz isso acontecer. Deixa eu dar vou tirar isso aqui, porque está muito calor aqui. Eu vou te dar uma forma aqui para você entender uma coisa. A justiça do Eterno é tão grande, que ele fez uma promessa para o nosso primeiro patriarca, chamado Abraão, de que abençoaria a sua descendência. Essa bênção continua sobre nós até hoje por causa da justiça. Glória a Deus. Os irmãos entenderam isso? Ele é justo, se ele prometeu, ele cumpriu. Você entendeu como isso é tremendo? Então, baseado nisso, é que nós temos a condição de servir ao Senhor. Ele não vai mudar. Ele vai me tratar diferente por causa dos meus belos olhos azuis. De jeito nenhum. Se precisar, deixa um porrete. Faz coisa errada para tu ver. Entendeu? Então tudo isso, irmãos, está incluído dentro da justiça do Eterno e da retidão dele. Ele vai olhar a situação e vai dizer assim: eu vou dar aqui, ó. E ele entrega a bênção ou a punição no momento certo, no momento que a gente precisa. Até a punição, rápido, sim, a punição vem no momento que ele precisa consertar o nosso caminho e evitar que a gente caia. Aí vai vir, quando chega a punição, irmãos, nós temos duas posturas para tomar. Ou aceitamos a punição e fazemos techuvá, que foi o que eu falei ontem, ou então a gente fala assim: não, eu vou me rebelar mesmo, eu não quero saber, eu estou certo, e segue o caminho em frente. O Senhor vai deixar seguir. E lá na frente ele vai continuar batendo até que a pessoa querer voltar. Se a pessoa resolver não voltar, qual vai ser o destino dela? Morreu, vai para onde? O céu da boca da onça. O inferno. Simples assim. Continuando, tem alguma pergunta, irmãos? Continuando, assim, ó: corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Irmãos, corromperam-se contra ele. Lembra-se que eu falei para você que a pessoa pega, quando ela tem qualquer problema, ela deixa quem? Primeiro, o Senhor. Eu estou com um problema, vou deixar o Senhor. Vou bater a congregação, vou deixar o Eterno, achando que está fazendo um bom negócio. A palavra corromper aqui é shahat, e ela significa destruir e corromper. E na raiz dessa palavra nós temos cova e destruição. Agora eu vou falar para vocês uma coisa. Sabe como é um dos nomes? O inferno tem 7 nomes.
Sabe qual que é um dos nomes do inferno? Poço do Shahat. Você entendeu? Agora, o que essa pessoa está fazendo? Ela está abandonando o eterno para ir para onde? Para o inferno, até rimou. Em hebraico a gente consegue ter a noção disso aqui. Por isso, irmãos, gente que se desvia, gente que sai e vai embora, gente que não quer saber, faz isso para quê? Para ir para o inferno. Ah, Rabino, mas você não pode afirmar uma coisa dessa. Não, a Torá que está afirmando, não sou eu, só estou ensinando para você entender aqui o que acontece quando uma pessoa pega e abandona o Senhor. Entendeu? Nas cartas de Rabino Shaul, quando alguém abandona a congregação, essa pessoa é desligada do corpo. Os irmãos entenderam isso? Agora, por exemplo, agora eu vou usar o exemplo da Rebete, né? Lembra daquela mãozinha da família Adams, que ela tem vontade própria, que ela sai andando? Então, aquela mãozinha está fora do corpo. Ela não faz parte do corpo. Então, ela tem vontade própria. Ela faz só o que é certo? Pelo contrário, só faz o que é errado. Queria que vocês parassem para pensar que a Bíblia diz que nós somos um corpo, que nós somos membros uns dos outros e do corpo. Então, quando alguém abandona a congregação, uma sinagoga, uma igreja, o que essa pessoa está fazendo? Ela está se desligando do corpo. Ah, Rabino, mas eu estou salvo. Será? Se está fora do corpo, está salvo? Por que a gente não fica lutando, orando para as pessoas voltarem? Porque quem não volta pela Bíblia já está condenado. Os irmãos entenderam isso? Porque Yeshua veio buscar um corpo. Ele não veio buscar membros isolados, ele veio buscar um corpo. E é dentro desse corpo que ele vai escolher aqueles que vão ser levados. Os irmãos entenderam isso? É o conceito da Bíblia, irmãos. Só que o que tem sido pregado por ele é diferente. Por quê? Porque é conveniente que se fale isso. Não dá. Ninguém vai, eu não vou alisar ninguém aqui não. O que vai precisar eu vou falar e acabou. Mas, no dia do julgamento, ninguém vai poder falar assim, o Rabino não me avisou. A gente avisa aqui. Entendeu? Cada um faz o que quer da sua vida. Avisar, avisar. Entendeu? Por quê? Porque aqui a Torá está dizendo que esse pessoal aqui, essas pessoas, eles se corromperam. Ele quer abandonar o Senhor porque se corrompeu. E olha que interessante, essas pessoas são uma geração perversa. A palavra perversa aí, kesh em hebraico, significa torto, desonesto e perverso. Essa palavra, então, mostra que essa pessoa abandonou o Senhor na sua cabeça, abandonou a sua congregação, o lugar onde ela estava, porque ela carrega dentro de si o quê? A falta de honestidade. Ela tem perversidade dentro dela. É o que a Torá está dizendo, ok? Está aqui, ó. Outra coisa que ela diz aqui, que essa pessoa, ela faz parte de uma geração distorcida. E essa palavra petartol em hebraico significa tortuoso e significa torcer. Ou seja, essa pessoa, ao invés de andar na retidão, está andando por caminhos tortuosos, que não são os caminhos do Senhor, obviamente. Então, veja, irmãos, que tudo isso essas pessoas estão fazendo porque elas estão achando que elas podem fazer o que quiserem e não vai ter consequências. Abandonar o Senhor do jeito que quiser. Ah, não, eu vou fazer as coisas do meu jeito, eu vou fazer isso lá em casa. A minha casa é a igreja, a minha casa é uma sinagoga. E você é o quê? Você é o seu próprio rabino? Sem ter se preparado, sem ter nada? Que legal, hein? Por isso eu estou dizendo para os irmãos que essa palavra, isso aqui é muito sério. Lembra que Moshe está cantando isso aqui.
Isso aqui está servindo como uma palavra de advertência ao povo de Israel. E muitos abandonaram o Senhor. Aqui no deserto mesmo, nós vimos nas ministrações aqui, irmãos, das porções da Torá, quanta gente abandonou o Eterno e morreu no deserto. Por isso que eu estou dizendo, quer sair? Sai, mas sai para morrer. É a verdade. Está aqui, ó, a Torá está dizendo isso. Tem alguma questão a colocar, alguma pergunta? Rabino, eu estou lembrando aqui que é um assunto muito discutido lá no meu comércio, que alguns falam que não precisa estar dentro da igreja ou de alguma congregação da sinagoga para ser salvo, né? E gera até posso nem dizer que eu fico com raiva, porque ao mesmo tempo eu pergunto se dentro da igreja é difícil, dentro da congregação já é difícil, imagine fora, que é o que você acabou de falar. Vai buscar Deus dentro de casa, apenas isso. Eu já discuti esse assunto, que eu concordo, tem que buscar dentro de casa, mas também temos que ter um lugar onde buscar a palavra, um mestre, um líder que ensina a palavra. E muito se usa aquela parte do rapaz na cruz com Yeshua, que Yeshua diz que vai encontrar ele no mesmo dia no paraíso. E muitas vezes quando entra nesse assunto, as pessoas pegam esse exemplo isolado para dizer, não, para mim ser salvo, eu posso ser salvo na última hora, mesmo sem ir para a igreja, basta me converter de coração na última hora e eu vou ser salvo. Aí eu falo, essa é a sua referência? O homem da cruz vai querer pagar o preço, não arriscar de ser um homem, né, perverso ou pecador para da última hora você achar que vai ser salvo? Eu vou pegar o teu exemplo, Ramon, vou ensinar uma coisa para vocês agora. Presta atenção aqui. Por que aquele homem estava ali junto com Yeshua? Porque ele transgrediu a Torá. Isso significa que ele tinha conhecimento de Torá. Ele estudava a Torá. Ele estudava a Torá onde? Na casa dele. Na sua casa. Então era na minha? Não. Ele estava na sinagoga. Ele cometeu um crime contra a Torá que gerou pena de morte para poder estar ali. Como é que uma pessoa dessa, ignorante, que faz uma colocação dessa, fala um negócio desse? Ele estava lá por quê? Porque ele cometeu um crime contra a Torá. Lembra que naquela ocasião, quem estava no governo era Roma, mas as leis em Israel eram regidas pela Torá ainda. Então, os irmãos estão entendendo isso? Então, quando Yeshua falou assim, ó, você vai estar comigo no Ganéden, significa o seguinte, que na última hora, ele vislumbrou uma oportunidade e agarrou. Mas ele conhecia a palavra. Tanto que ele reconheceu Yeshua em cima da estaca de execução. Ele viu que Yeshua era uma Shia. E como é que uma pessoa que não tem estudo, não vai em lugar nenhum, vai ter esse conhecimento e esse discernimento? Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Como é que ele chegou àquela conclusão? Lembra que um outro cara que estava do outro lado teve a mesma oportunidade e não chegou à mesma conclusão. Antes ele blasfema de Yeshua. Duas pessoas com o mesmo conhecimento, com a mesma pena de morte, com situações diferentes. Por quê? Porque um enxergou Yeshua através do conhecimento que ele tinha, o outro pegou esse mesmo conhecimento e disse, não, se você é o Mashiach mesmo, tira a gente daqui, porque ele queria resolver o problema físico dele, não espiritual. Os irmãos entenderam isso? Por isso, irmãos, que quando a gente fala que nós estamos vivendo um tempo que é muito estranho, que o diabo tem lutado muito, é esse tempo em que as pessoas tiram as suas conclusões e dizem assim, para mim ser salvo, eu não preciso estar na igreja. Então você não precisa da Bíblia também? Joga fora a Bíblia. Para que você vai precisar de Bíblia para ser salvo? Quem é que vai te instruir no caminho? Você mesmo? Uma pessoa que não sabe nada, não lê nada, nunca estudou nada, acha que vai usar só a sua própria opinião? É por isso que isso é perigoso. Isso é uma coisa diabólica, isso é uma coisa demoníaca, isso tem se espalhado pelo mundo, irmãos. Por isso que eu falo para você, por favor, cuidado com o que você recebe nas redes sociais, com o que você assiste, porque isso vai entrando no coração da pessoa e depois ela vira e fala assim, para
Para que eu vou na congregação, né? Deixa eu pôr um ponto aqui, Ramiro, que toda cabeça tem que ter um corpo. A não ser que a cabeça fique andando igual a mãozinha, né? Mas Yeshua, como é o cabeça, ele tem que ter um corpo. E esse corpo chama-se a noiva dele, né? Então essa noiva não é uma pessoa isolada, é um corpo, né? Por isso que cada um tem a sua função, né? Esse ponto, outro detalhe. Lá na parábola do rico e do Eleazar, ele quer descer para poder falar para os irmãos. Pede alguém para... Não, já tem Moshe que é ensinado na terra. Não precisa se preocupar não, porque lá seus irmãos têm um lugar para ir e poder aprender da palavra. Não é isso que ele fala? É. Que tem Moshe lá. Então que vá na sinagoga, vá no templo, vá onde for preciso para aprender, né? Porque já tem um local já. Sim. Porque ele quer que de todo jeito, que agora que já não dá mais jeito para ele quer que os irmãos fiquem sabendo que aquele lugar é ruim. Ele falou, não, lá já tem um lugar, já tem pessoas que ensinam lá embaixo. Ele tem oportunidade lá, né? Então, olha só, a parábola do rico e do Eleazar, olha só a conotação dela. O rico diz assim, manda alguém lá para falar para eles que aqui esse lugar é terrível, para eles não virem para cá. O rico estava vivendo uma vida de temor aos céus, ligado com a Torá. Irmãos, é muito simples. O problema é que tem gente que interpreta a Bíblia do jeito que quer, com a sua própria conveniência. Essa interpretação desse moço, lá na sua barbearia, é uma coisa assim, eu tenho a minha opinião e a minha opinião é que vale. Acabou. Entendeu? No futuro, descobriremos quem é quem. Infelizmente, o rico descobriu tarde demais o destino dele. E para completar, é triste de ver que a referência do rapaz é o outro cidadão que está na cruz. Em vez de ele olhar para Yeshua, que foi um homem justo, né, reto, ele está se apoiando na outra opção de ser salvo na última hora. Então ele quer viver nesse risco, que é um risco muito grande. E eu vou te falar uma coisa. As pessoas que eu conheço que brincaram com isso, nenhuma delas se salvou. Eu tenho uma pessoa que foi um grande amigo meu, foi meu discípulo. Ele fez justamente isso. Não, na última hora a gente resolve isso. Morreu de overdose na Tailândia. Eu vou te falar uma coisa, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não brinquem com as coisas sagradas. Não brinca com isso. Não brinca com o eterno. Não brinca com os servos deles. Isso é sério. Deuteronômio 32:6. Recompensais assim ao eterno povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez, te estabeleceu. Irmãos, olha só o que a Torá está falando. Agora o Senhor está falando com o povo. Ele diz assim, essa é a paga que vocês dão para o eterno. Ele chama o povo do quê? Louco e ignorante. Sabe o que é a palavra louco aí? Nabal. Lembra do Nabal? Na época de Davi? Marido de Abigail, não é isso? De Abigail. Lembra dele? Um homem doido. O nome dele já dizia. Ele está dizendo que o povo de Israel é insensato, é tolo, porque desobedece ao Senhor. Como a palavra está viva, isso é para todo mundo. O camarada que desobedece ao Eterno, quem que ele é? Um tolo. Esse tipo de pessoas são tolos. Querem fazer a coisa do seu jeito e acham que está tudo bem. Não. Meu padrão é que é bom. Meu padrão está ótimo. Ele já quer espalhar, né? Sabe, o meu padrão está excelente. E olha só que coisa interessante. O Eterno fala assim, não é ele, falando dele mesmo, é teu pai que
que te adquiriu, te fez e te estabeleceu. Irmãos, por que o Senhor está falando isso com Israel? É a mesma coisa que um pai chegar para um filho e dar um conselho e falar assim: não faça isso que você vai ter problema lá na frente. Sabe quando a gente pega e aconselha você alguma coisa? Por que a gente dá para você determinados conselhos? Porque nós estamos vendo o futuro. Ah, Bíblia, você é profeta? Também sou. Mas a gente consegue enxergar coisas que você às vezes não está enxergando. E eu falo: não faça isso, porque vai dar errado. Outra coisa, te adquiriu. O Senhor comprou Israel com seu sangue, porque foi Ele que criou Israel, Ele fez Israel. Nós estamos falando agora de Yeshua, entendeu? Então, você vê que o Senhor tirou Israel do Egito, arrancou Israel do Egito, para Ele, para ser uma nação santa. E Ele fez o quê? Estabeleceu Israel como a nação mais poderosa do mundo, já quando libertou-os do Egito. Irmãos, o nosso povo viu coisas que nenhum povo, em lugar nenhum, em tempo algum, no mundo viu. Você não entendeu, mas eu vou tentar te explicar. Nós temos o privilégio de ser o único povo participante dos maiores milagres que já ocorreram na história. Glória a Deus. Isso é privilégio de um povo que é temente ao Senhor. Então, tudo isso, irmãos, faz parte de sermos adquiridos pelo Senhor. Faz parte de algo que o Senhor tem conosco. Ele tem uma aliança conosco. Eu estava conversando com a Rebeca um pouco mais cedo, estava dizendo para ela, falando assim: olha, nós realmente, quando a gente toma a decisão certa, as coisas fluem e a gente não precisa nem se preocupar. A gente só olha para a situação e fala assim, né? Porque as coisas vão fluindo na nossa vida. Mas eu e você temos que tomar decisões corretas. Decisão define destino. E uma decisão pode acabar com a vida de uma pessoa. Quanta gente destruiu a sua vida por causa de uma decisão errada. Eu estava vendo um vídeo de artistas, gente famosa nos Estados Unidos, lá de Hollywood, que destruiu sua vida por causa de uma decisão errada que tomou. Hoje eles fazem parte da história, a parte negativa da história. Fazer o quê? Vamos continuar? Por favor. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Eterno é o seu povo, e Jacó é a parte da sua herança. Irmãos, estes versículos aqui, Deuteronômio 32, do 7 ao 9, são muito tremendos. E eu queria que você parasse para prestar atenção numa coisa. O Eterno fala para Israel assim: lembra-te dos dias da antiguidade. Volta lá atrás, volta lá para você poder se lembrar do que aconteceu. Pergunta para o teu pai, para os teus anciãos, para você saber o que realmente ocorreu. Olha só, ele dá uma informação aqui muito interessante. Ele diz que as nações foram divididas de acordo com aquilo que o Senhor tinha para Israel. Você entendeu o que eu estou dizendo ou não? Ele primeiro, quando criou o mundo, falou assim: Israel vai ficar aqui. E depois ele escolheu o que cada nação ia ficar, onde e qual ia ser o tamanho da população. Glória a Deus. Baruch Hashem.
Queridos, Israel é o referencial para a humanidade. Você entende o que significa isso? Onde é que está Israel? Bem no meio. Onde está Israel? Onde está Israel? Aqui! Quem é o referencial para a humanidade? Nossa, demorou para entender. Puxa vida! Demorou! Você entendeu que eu e você carregamos esse referencial? Quando a gente chega em algum lugar, nós somos a referência para as demais pessoas. As pessoas olham e falam assim: você é judeu? Primeira pergunta que se faz: você é judeu? Sou. Ah, tenho grande admiração pelo povo judeu. Mas a gente tem que dar o testemunho de ser quem nós somos. Entendeu? Então por isso aqui é muito sério. Nós somos uma parcela do Eterno. Jacó é parte da herança do Eterno. Nós somos uma herança celestial na terra. Na terra. Isso é muito importante a gente frisar, irmãos. Todos os demais povos, as nações, os países por aí, cada um tem a sua história. Mas nós somos parte de uma herança que está nos céus. Nós somos um povo que está vivo, mas quem vai herdar a nossa vida é Yeshua. Você entendeu? Se nós vamos ser parte da herança que vai para ele, isso significa que já tem um contrato assinado entre nós e Yeshua, dizendo o seguinte: ele, como o Criador, dizendo o seguinte: vocês são meus. Então, na hora da minha herança, eu vou receber vocês como parte da minha herança. Você entendeu isso? Irmão, isso é muito tremendo. Isso é muito tremendo nós pensarmos que tem um amor tão grande de Yeshua por nós, que no céu nós somos tão amados, a ponto de nós sermos considerados a herança do Senhor. Maravilhoso. Deixa eu só pôr um pontinho aqui, que eu estava lendo a Paraxá, falei: nossa, que tremendo isso aqui. Quando ele fala assim: porque a porção do Senhor é o seu povo. Imagina que as tribos de Israel chegaram na terra e foi dividindo as porções. Ó, porção para Judá, cada um pegou um pedacinho. E aí o Eterno, qual que é a porção do Eterno? É todo o seu povo. Aleluia. Olha que lindo isso, né? Que essa porção é dele. E Jacó é parte da sua herança, né? O Eterno tem uma herança. Vai falar: não, o Eterno é dono de tudo. Não, Jacó é a herança dele. Quer dizer, ele tem uma herança que ele ama, né? Sim. Porque esse pedaço do cântico aqui é o amor do Eterno por Israel. Sim. Né? Porque o cântico é dividido em várias etapas, né? E esse pedaço aqui que vai até o 14, ele vai falando do amor que ele tem por Israel, né? Que somos nós também. Sim. Lembrando que as 12 tribos hoje estão espalhadas pelo mundo. Então tem gente no mundo inteiro que é parte desta herança, dessa porção. Os irmãos estão entendendo isso? Isso é maravilhoso, irmãos. Nós entendemos que Israel está espalhado pelo mundo, e quando Yeshua vem, ele vai soar o chofar do mundo inteiro, as pessoas vão ser tomadas como parte desta herança, tá? E só uma coisa interessante, tem um verso lá no livro de Tiago, que eu estou trabalhando nesse livro, né? Fazendo um comentário versículo por versículo, que diz que as 12 tribos estão dentro das congregações. Hoje eu posso afirmar isso porque está lá no hebraico. É lindo isso, irmãos. Eu sempre falava para a Betsy assim: as 12 tribos estão nas congregações. Os irmãos que são crentes nas igrejas são parte desse povo, né? Mas onde é que está isso? Eu falei: não, a gente tira a conclusão por causa disso. Agora eu tenho a prova disso. E é tão lindo, irmãos, que hoje nós podemos provar isso e dizer que nós que estamos aqui somos quem? Parte das 12 tribos.
Hoje eu posso provar isso com a Brit Hadashah. E é maravilhoso a gente poder entender que nós somos parte de um povo que tem uma história tão grande, tão poderosa, e uma história que está conectada com os céus. Baruch Hashem. Rabino, deixa eu fazer um comentário em cima disso. Conversando com meus irmãos lá da igreja e tal, aí você comenta, né? Você acha que você faz parte da nação de Israel? Aí o cara fala, acho que não. Sei lá, acho que não. E tá, você acha que você é descendente de Abraão? Ou na hora. Como você vai chegar em Abraão sem ser antes de Israel? Tipo, eu dou risada porque... Eu sou descendente de Abraão, mas não sou das 12 tribos. Nossa, ele chegou em Abraão. Ele dá risada, porque é isso que você falou. Com certeza tem muitos irmãos aí espalhados. Né? Mas, Ramon, mais uma vez eu gostaria que a gente pudesse fazer o seguinte. Vocês se lembram qual que é a minha função aqui? Fazer vocês pensarem, ensinar e levar vocês ao raciocínio para a gente poder chegar nessa conclusão. A pergunta que você fez desarmou completamente essa pessoa. Por que ficou sem resposta? Porque ele não parou para pensar no que disse. Depois disso ele ficou pensando, não é que você tem razão? Não tem como você chegar no vô antes do neto. É verdade, E mesmo que, vamos dizer que não fosse judeu nem nada, né? Mesmo assim, ele tem que estar dentro do corpo de Israel, porque está dentro da oliveira. Ele foi enxertado dentro de uma oliveira. Sim. Então não tem como ele ficar a mãozinha andando sozinho, né? Vamos assim. Não tem. Ele está dentro de uma árvore que é Israel. Né? A oliveira é Israel. Né? Então não tem como. E de dois povos, Yeshua fez um. Aí ele fez, né? De dois povos ele fez um. Sim. Então é como marido e mulher, né? De dois vira um, que depois vai virar um com o filho, né? Que vai gerar o filho, né? Então é só raciocinar e pensar na oliveira também, né? E a gente tem que lembrar uma coisa, irmãos, que quando nós estamos falando sobre isso, nós estamos vendo o seguinte: nós recebemos um tipo de educação que ela é o seguinte: a escola pega e faz o quê? Joga informação. E ela não seleciona essa informação, ela joga a informação e a criança tem que ver o adolescente, ele vai processar essa informação. Mas nós não somos educados a pensar. Eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim: e tal, porque esse negócio de Israel é tão bonito, né? Eu queria até perguntar uma coisa. Como é que você acha que... Você falou que você acha que o pessoal é judeu e tal. Ele falou assim, mas eu não acho que eu sou, não. Ele falou assim, meu avô até era. Mas eu não. Não, é sério isso, irmãos. Eu estou dizendo coisas, eu estou contando isso, irmãos, de situações que eu vivenciei. Aí eu falei assim, o sangue do seu avô é diferente do seu? Seu pai é o quê? Seu avô era o quê? Se seu avô era judeu, seu pai é o quê? Gentil? Não sei. Irmãos, é de misericórdia. Por isso eu estou dizendo para vocês que nós precisamos que as pessoas sejam educadas, ensinadas. São coisas tão simples, mas nós temos que aprender a raciocinar. Deixa eu só mostrar uma outra coisa por causa do meu horário aqui. O verso seguinte diz: e engordou Yeshurun e deu coices. Ai. Irmãos, eu e Rebete, na nossa caminhada, nós temos tido experiência assim. A pessoa vem, começa a trabalhar conosco, ela começa a conviver na congregação, chega aqui estourada, quebrada, sem tostão. Começa, vamos orar, vamos jejuar, vamos batalhar, vai obedecer, a pessoa começa a obedecer, de repente começa a decorar. A pessoa começa a ficar bem. O que ela faz depois?
depois vai embora. Na hora da necessidade, nós ajudamos em tudo. Na hora que a pessoa fica bem, ela pega e vai embora. O que aconteceu com Israel? Engordou Yeshurun e deu coices. Então, Israel, o dia que Israel ficou bem, não precisa mais do Eterno. Vai embora. E foi para o mundão. A Torá é tão linda que ela diz assim: sacrificaram aos demônios que não têm poder divino. Todas as vezes que alguém abandona o Senhor, essa pessoa vai estar fazendo tudo para quem? Para Satanás. Se não está fazendo para o Senhor, tem que estar fazendo para um outro Deus. É automático. Entendeu isso, irmão? A pior coisa é a ingratidão. A pior coisa que tem é ingratidão. Misericórdia. E hoje em dia, a gente está vendo pessoas ingratas. Tem muita gente ingrata. Mas a ingratidão não é só contra nós, é contra o Senhor. O Senhor padeceu com isso, Ele ainda padece de gente ingrata. E Ele só faz tudo pelo homem. E o homem pega e trai ele. Tem lógica um negócio desse? Não tem. Então, as pessoas vão, sacrificam aos demônios. O nosso povo não conheceu esse tipo de coisa, não tinha relacionamento com esse tipo de demônio. Mas o povo vai e faz isso, sabe? Vai e faz isso. Então, a gente começa a entender o seguinte: todas as vezes que alguém deixa o Senhor, essa pessoa acaba fazendo uma coisa terrível. Ela vai para o lado de Satanás e começa a ir num caminho para o inferno. E o Senhor avisou que isso ia acontecer com Israel. O Senhor disse que isso aconteceria com o nosso povo, e aconteceu. Hoje acontece a mesma coisa nas congregações, sinagogas e igrejas. Ou seja, esse cântico profético está se repetindo. Aqui tem um pontinho também que ele fala que eles desprezaram a rocha da sua salvação. E eles pegaram deuses e provocaram ciúmes no Eterno. E deuses que nem os pais haviam conhecido. Então a irritação foi tão grande que eles fizeram contra o Eterno, né? Eles chegaram a causar ciúmes no Eterno, né? Ciúmes para a gente entender, que a carne depende. É ira mesmo. E ele esqueceu da rocha que te gerou. E aí o Eterno fala para eles: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim. E tem um filme que eu assisti, que o judeu ia super bem, rico, todo cheio de coisa, e o cara fazia tudo enquanto era coisa, né? Boate, mulherada, prostituição, adultério, tudo que pensava na vida. E aí ele fala que ele começa a adoecer, mas o cara ficou ruim, não achava a enfermidade dele. Ele foi perdendo todinho o dinheiro que ele tinha ganhado, todo o dinheiro. E ele fala assim: o Senhor escondeu de mim o seu rosto. É um filme, né, que é muito interessante. Depois depois que ele passa dessa fase de doença e tal, ele entende o chamado dele, ele começa a pregar para as pessoas sobre o judaísmo e ver se ele consegue trazer judeus de volta. Mas assim, ele cita muito essa frase, quando ele estava no leito sofrendo dores. O Senhor fez ele ir lá, né? Ele fala: o Senhor escondeu de mim o seu rosto. E o Senhor esconde, né? O Senhor, quando esconde o rosto, misericórdia. Eu não quero nunca que o Senhor esconda o rosto deles da minha vida, porque imagina você ficar um minutinho sem a presença do Senhor. Misericórdia, misericórdia. A Mercado Kohanim, numa parte dela, o que ela disse? Resplandecer. Hã? Resplandecerei, né?
levanta o seu rosto sobre nós e nos dê a shalom. Isso é sério, irmãos. Isso aqui é um cântico, ele é positivo na primeira parte, agora já começou a ficar negativo. E é uma coisa dura, porque o Senhor escondeu a face de Israel. No ano 70, Israel foi destruído pelo Império Romano. Nosso povo ficou sem pátria, foi colocado como a escória do mundo. Voltou em 1948 por conta de uma profecia, que está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37. O Senhor permitiu que o nosso povo passasse por uma guerra terrível. Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, todo mundo sabe o que aconteceu. Isso aqui é parte do Holocausto. Irmãos, foi terrível. Eu estive no Yad Vashem, em Jerusalém. São as cenas mais terríveis que eu já vi em toda a minha vida. E tem lugar onde você passa que tem sapato, tem cabelo, tem várias coisas dos pertences dos nossos antepassados. E teve gente da minha família que morreu. Eu comecei a olhar e se me perguntar, será que aquilo ali é de alguém da minha família? Aqueles cabelos, aquele sapato, aqueles panos. Dá um desespero que você não tem noção. Você não tem noção do que é isso. Por causa da desobediência. De novo eu vou bater na mesma tecla. Desobedece, abandona o Senhor e morre. A história está aí para contar isso para a gente. Isso não é invenção do rabino, não. Irmãos, isso é uma coisa séria. Uma coisa séria. Misericórdia. Oh, meu Pai. Olha só. Deuteronômio 32, 10 a 14. Olha que lindo isso aqui. Achou uma terra deserta, falando de Israel, e no ermo solitário cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou como uma menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Eterno viu. Está falando do quê? Do tempo que eles estiveram andando no deserto. E não havia com eles Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e os fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com mais comido trigo, e bebeste o sangue das uvas com vinho puro. Quando eles chegaram em Canaã, eles desfrutaram disso tudo. Eles foram provados no deserto, e quando eles chegaram em Canaã, a bênção era tão grande que eles não acreditavam. E eles começaram a dar coices. Eles começaram a falar assim: não preciso mais do Senhor, está tudo bem. Meu Pai, com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifício ofereceram aos demônios e não ao Criador, com deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Criador que te formou. Nós temos que tomar muito cuidado para a gente não esquecer de tudo que Yeshua fez e está fazendo por nós. Amém. Aleluia. Por quê? Nós estamos vivendo um novo ano e as coisas já estão acontecendo. Você ainda não está vendo? Se prepare para chegar. Aleluia. Glória a Deus. Se prepare porque vai chegar. Por quê, irmãos? Porque o Senhor tem uma aliança conosco. Mas a gente não pode chegar e falar assim: agora que eu estou bem, não preciso mais do Senhor, não preciso mais de congregação, não preciso mais de nada. Isso aqui não acontece do dia para a noite. Isso aqui veio acontecendo. E todas as vezes que a gente deixa o Senhor, Ele também nos deixa.
Porque nós temos um negócio chamado livre-arbítrio. Eu decido seguir ao Senhor, mas eu também posso decidir o contrário disso tudo. Eu posso chegar e falar assim: eu não quero saber mais do Senhor. Quantas pessoas, nesses 45 anos que eu estou andando com Yeshua, quantas pessoas eu já ouvi dizer isso? Rebeca está comigo, nós já estamos 35 anos juntos. Quantas pessoas nós ouvimos essa frase? Quanta gente passou pela nossa vida e abandonou o Senhor. Não quero saber não. E depois vem as consequências. Então, o problema não é a decisão. Uma decisão ela pode ser revertida. O problema é manter a burrice e depois levar adiante e ter a consequência. Pergunta? Mas o momento mais difícil da nossa vida não é quando a gente está bem, é quando a gente está ruim, não, no deserto. É quando a gente está bem. É o momento mais difícil da nossa vida. Porque quando você está no deserto, você busca, você jejua, você quer estar dentro da congregação. Agora, dá um carro novo, dinheiro no banco, uma casa boa. E posso ver um versículo? Por favor. O Eterno fala assim: porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo, assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede e com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Aqui ele já tem tudo. Mas falar assim: agora que eu estou bem, a gente viu isso muito na nossa caminhada. Cresceu, arrumou emprego, começou a ter dinheiro, comprou carro, comprou casa. Rabino, eu estou indo embora porque eu preciso ir, porque eu não posso ficar mais aqui, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E desviou. Não é? Enquanto estava no deserto, estava aqui aos pés do Senhor, orando, jejuando, buscando. Quando começou a ter alegria, podia servir ao Senhor com alegria. Eu tenho carro, tenho casa, tenho tudo. Agora eu vou me alegrar diante do Senhor. Foi embora. Se eu falar agora, o inimigo vai atrás de você. Agora quem vai mandar o inimigo sou eu. É verdade. Manda. E é o Eterno que manda. Não é o diabo que vai, não. O Eterno fala: pode fazer tudo que vocês quiserem. Fome, nudez, sede, tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É quando você estiver bem, não é quando você está ruim. É verdade. Quando você está ruim, você está aos pés do Senhor. Mas o bem é que é o problema. Né? Inclusive, quem disse isso foi um dos meus filhos. Nós estávamos num tempo de muita humilhação. Ele falou: pai, o duro não é para a gente passar isso aqui, não. Ele falou assim: o problema é depois. A hora que o Senhor te abençoar e te exaltar, e as pessoas estiverem, todo mundo falando bem de você, aí que vai ser difícil a gente se manter diante do Senhor. Sua pergunta, Alessandro? Eu só ia fazer um complemento disso que você falou. Logo que eu se converti, alguns anos atrás, né? Eu lembro que eu estava orando, e eu inspirava muito assim, eu estava orando, clamando ao Senhor, e naquele momento eu vi uma coisa, uma palavra de consolo, assim, daquele momento que eu estava passando, né? Eu lembro que isso foi bem audível no meu coração. O Senhor só falou assim para mim: se você me deixar, eu te deixo. Ou seja, eu estou precisando dele, eu estou clamando por ele. Ele pode me abençoar, mas se você me deixar, eu te deixo. Perfeito. E as pessoas não entendem isso, né? Igual a irmã acabou de falar. Realmente o mais perigoso é, eu creio assim, não que é perigoso. É a hora que tem mais cuidado é quando você está na bênção. Quando você está na bênção, você acha Senhor de si, você acha dono de tudo, dono da razão, dono da sabedoria, dono do mundo, né? Esquece do dono do Criador. Você acha dono do mundo, mas esquece do Criador do mundo, né? Isso é perigoso, é muito perigoso. É verdade, Alessandro, verdade. E isso, irmãos, essa paraxá serve para nós como uma bandeira levantando um alerta. Nós vamos ficar bem, vamos ficar melhor. Amém. Mas Amém. nós precisamos agora ficar alertas para entender o seguinte: quanto melhor ficar, maior tem que ser a minha servidão. Os irmãos entenderam isso?
Eu acho que é isso que tem que ser ensinado. Microfone. Perdão. Eu acho que é isso que tem que ser ensinado nas igrejas e na congregação. Eu não digo segredo, mas esse ensinamento. Que quanto mais você estiver com Deus, maior vai ser a sua servidão com Ele. Mas pastor, isso é algo que a gente tem falado aqui, nós precisamos colocar em prática, entendeu? Porque o que vai acontecer é o seguinte, esse ano vai trazer muita coisa grande para a gente. Amém. Só que o que nós temos que fazer enquanto um povo? Ficar nos humilhando diante do Senhor e continuar servindo Ele, com tudo, entendeu? Irmãos, não dá para a gente chegar e achar que nós já estamos no ápice da nossa vida. Nós não estamos, não. E a gente precisa entender o seguinte: as promessas do Senhor, elas são positivas para nós. Porém, para que essas promessas se tornem maiores ainda, é um pulo. Mas eu tenho que ser servo agora. Eu fico me lembrando muitas palavras de Yeshua, né? Ser fiel no pouco. Mas eu tenho que mostrar a minha fidelidade no pouco. Eu me lembro, irmãos, quando nós passamos por uma crise muito grande na nossa vida, a gente tirava dízimo e oferta em centavos. R$1, R$2. E às vezes eu falava assim: Senhor, eu tenho vergonha de levar isso aqui, porque a gente ia pregar nas igrejas, e a gente levava de oferta para a igreja. E o Espírito Santo falava para mim assim: continua me entregando centavos, porque daqui a pouco você vai me entregar mais, e mais, e mais. E vai chegar a época, irmãos, eu ainda vou chegar a época do meu dízimo ser R$10 mil. Aleluia. Os irmãos entenderam? Sim. E daí para mais. Não cheguei nisso ainda, mas eu vou chegar. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque a gente aprendeu a dar quando não tinha. E é isso, pastor, que nós vamos fazer hoje. Aprender a dar enquanto a gente não tem para dar. Porque a hora que a gente tiver, a gente vai olhar para o dinheiro e falar assim: é só uma ferramenta, não significa nada para mim. Veja bem, irmãos, entenda uma coisa, por favor, nós somos judeus. Em nome de Jesus, entenda. Agora, quanto mais eu abro a mão e dou, mais eu recebo. Tudo que eu planto, eu colho. Se eu plantar dinheiro, eu vou colher o quê? Maçã. Dinheiro. Meu pai. E assim, irmãos, eu estou falando isso para vocês porque eu estou ensinando um negócio para vocês. Eu passei por isso. Eu vivi coisas, irmãos, que me marcaram até hoje. A minha esposa chegou para mim e falou assim: eu queria comprar um negócio que custa R$10. Eu não tinha. Nós íamos fazer compras e a gente ia no sacolão com dinheiro contadinho para comprar fruta e verdura. Meu filho virou e falou assim: pai, eu queria um picolé que custa R$1. Eu não tinha. Entenda isso, irmãos. Isso marcou a minha vida demais. E eu falei com o Senhor, pai, isso não pode acontecer, vai ser a minha esposa e meus filhos. E o Senhor disse assim: seja fiel, porque vai ter dia que você vai dar tudo para eles. Glória a Deus. Os irmãos entenderam? Então a gente tem que entender isso. Nós temos que ser tratados nessa área para aprender a dar quando a gente não tem. Depois vai vir, irmãos. E o dinheiro vem de onde você não imagina, de onde você não espera. O dinheiro chega em pacote, você toma, poft. Aleluia. Você fala assim: o que está acontecendo? Aí o Senhor falou assim: lembra da plantação lá atrás? As moedinhas que você plantou? O que aconteceu com as moedinhas? Juros e correção monetária da eternidade viraram os pacotes de dinheiro que você está recebendo. E o percentual celestial é bem diferente do mundo, né? Com certeza. É por isso, irmãos, que eu estou falando isso aqui para vocês. Porque quando a gente desobedece, Deuteronômio 32:19, o que vem do Eterno nos desprezou por ter sido provocado a ira contra os seus filhos e suas filhas. Irmão, nós vamos provocar o Senhor. Nós vamos entrar contra Ele. Me ajuda. Esconderei
Porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade, irmãos. Deslealdade. Misericórdia. Sabe quando você se acostuma a comprar num lugar? Você vai num lugar, você é muito bem tratado. E você acostuma a comprar lá? Você é fiel, você é leal àquele estabelecimento. O que o Senhor fez de ruim para mim ou para você? Nada. Alô? Nada. Então, por que eu e você vamos ser desleal para com Ele? Tem motivo? Mas tem gente que escolhe ser desleal. Por quê? Porque fica dando ouvidos a diabo, a Satanás. Aí a consequência vem. É o que o Senhor está dizendo aqui. Entendeu? As pessoas fazem as coisas para provocar o Senhor a ira. Depois que o Senhor é provocado a ele, depois que ele fica irado, vai fazer o quê? Aí é Davi. Em meio à tua ira, Senhor, tem misericórdia. O pau está comendo. E está apanhando. Aí tem que pedir misericórdia. Mas depois, primeiro provocou o papai, né? Primeiro provoca. E o pai fala assim: não faço não. Não faço não. Não faço não. Depois da terceira vez, o que ele faz? Corre. As nossas mães, elas fazem a mesma coisa. Não faz isso. Não faz isso. Na terceira vez, você vê o chinelo voando. E é assim uma mira. Pô, gente, que mira. Podia participar das Olimpíadas com aquela mira. Não errava uma. Todas elas acertavam. Então vocês entenderam? Irmãos, o Senhor, Ele ainda continua com essa mesma pegada. Mas você entendeu o que eu estou falando? O padrão dele não muda. Então olha só. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno e consumirá a terra com a sua colheita e abrasará os fundamentos dos montes. Então você imagina que a ira do Senhor é tão grande que Ele manda um filho dele para o inferno, porque a pessoa não quer se curvar. Misericórdia. Às vezes a gente fala assim: o povo de Israel é um povo tão maravilhoso, um povo tão lindo, mas tem judeu no inferno. Mesmo sendo um povo amado, mesmo sendo a menina dos olhos, que eu li aqui na Paraxá para vocês agora há pouco. Tem judeu no inferno. Por quê? Por causa desse cântico aqui. Provoca o Senhor a ira. Abandona o Senhor, vai oferecer coisa para Iemanjá, vai fazer não sei o quê, vai ser maçom, vai ser isso, vai ser aquilo, e não tem problema. Ah, não. Eu vou lá na sinagoga de vez em quando. Dois momentos em que os judeus vão para a sinagoga, aqueles que estão por aí, né? Rosh Hashanah e Yom Kippur. Vão para o dia do mudar o ano e Yom Kippur vão para pedir perdão. E depois nunca mais voltam só no seguinte. E acha que o povo judeu. Eu estou falando isso é para nós. Estou falando para mim e para você, que a gente não pode fazer igual. Nós não podemos fazer, meu, por favor. Olha só, ele diz assim: mares amontoarei sobre eles. O mal já é ruim. No plural, é pior ainda. Muitos males, mas não vindo do céu. As minhas setas esgotarei contra eles. Vai ter um estoque de flecha e vai esgotar contra. Não é brincadeira isso. Isso aqui, eu estou lendo isso aqui, eu estou tentando mostrar para vocês a gravidade do que é esse negócio aqui. Olha só. Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente e de peste amarga. Gente, fome, febre e peste. O que aconteceu no Holocausto? Peste. Tudo isso aqui. Tudo junto. Irmãos, essa palavra está viva.
Por isso nós não podemos bobear para desobedecer. Olha só. E contra eles enviareis dentes de feras, com ardente veneno de serpentes do pó. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor. Ao jovem, juntamente com a virgem, assim a criança de peito, como ao homem encanecido. Tudo isso aqui aconteceu no Holocausto. Aí tem uma frase que nós dizemos sempre: Holocausto, nunca mais. Desde que a gente não desobedeça para ter outro holocausto. Holocausto nunca mais, problema nunca mais, nós vamos continuar obedecendo, né? Aí a gente tem que fazer uma coisa, né? Tomar vergonha na cara e falar assim: eu não vou bobear. E a hora que ouvir o diabo falando alguma coisa, falar assim: sai, capeta, sai, nojento, eu quero continuar obedecendo. E a gente, irmãos, fazer um esforço para obedecer. Rabito, vou colocar uma coisinha aqui. Na realidade, o Eterno, ele avisa tudo antes. Ele não faz nada assim: eu vou matar aquela pessoa ali, vou matar, acabou. Não é isso, ele vai avisando o povo, né? A Torá, todo rei tinha que carregar a Torá. Primeiro ponto. Toda a tribo de Levi foi espalhada na nação inteira para ensinar o povo isso aqui que a gente está lendo. Isso aqui já estava sendo ensinado. Né? Então o povo ouvia tudo, ele lia isso aqui, ele sabia que se eles desviassem ia acontecer tudo isso aqui não era novidade para eles. Eles liam aquilo. Na época de Yeshua, sinagogas, lia tudo isso aqui, igual a gente está lendo aqui. Tanto que Yeshua foi no sábado fazer a paraxá ali, né? Então, assim, não era novidade para eles, que até ia bater, ia levar eles para cativeiro. Só que não adiantou ler, ver que estava escrito, eles não acreditaram que o Eterno ia fazer isso. Eu estou falando isso com o povo de Israel porque somos nós somos assim. Está escrito, está falado, a gente lê, carrega a Bíblia, estuda, mas não vai acontecer comigo. Até não vai fazer isso comigo, se eu desobedecer, não vai ser. Isso aqui que está acontecendo conosco não é o que aconteceu lá. A gente tem a Bíblia na mão. A gente está lendo isso aqui, está estudando isso aqui. Agora, desobedecer é por nossa conta. Aí o Eterno vai chegar, porque aqui, quando você começou o cântico, o que ele vai tomar de testemunha? Os céus e a terra. Ele vai chamar os céus e a terra e falar: eu falei isso ou não falei? O céu vai falar: sim, o senhor falou. A terra, eu falei? Falou. Pronto. A testemunha nossa é o céu e a terra. Nós vamos fazer o quê? E só precisa de duas, né? Só ou precisa três. de duas. Né? É o Eterno falando, a palavra escrita que está na nossa mão. Agora, obedecer depende da gente. Porque o que está escrito aqui já está escrito. E o que vai acontecer já está para nós aqui o futuro. É o único livro que você conhece o seu futuro. É o único livro que você conhece qual é o seu futuro. É verdade. E só uma coisa, irmãos. Hoje tem uma doutrina, se não me engano, se chama hipergraça. Onde as pessoas podem fazer o que querem. Entendeu? Tem um pastor aí que está na internet e ele tem milhões de ovelhas espalhadas pelo mundo, mas nenhuma delas congrega em lugar nenhum. Congrega com ele pela internet. E o negócio é o seguinte: você pode fazer o que você quiser, não tem problema, porque Yeshua é amor. Ok? Então, essa doutrina está espalhada por aí. Por isso, hoje existe um medo muito grande de se falar de pecado dentro da igreja. Porque as pessoas, elas arrepiam. Entendeu? Não, mas Yeshua é amor. Eu estou na graça. Não estou mais na lei. Essa é a máxima que eles estão usando para enganar as pessoas. Entendeu? E isso, irmãos, é uma coisa que, assim, tem dizimado milhões de pessoas que têm deixado as escrituras, têm deixado as igrejas para viver debaixo dessa hipergraça. Então, o que eu estou falando para você é uma coisa muito séria, entendeu? Por que você acha que a congregação aqui não tem 200, 300, 500 pessoas? Por causa da palavra que é dita desse altar. Porque se eu chegasse aqui e falasse: você vai ficar rico, pode vir para cá, eu vou te ensinar o segredo judaico da riqueza.
lotadas. Até fila lá fora. Tinha fila lá fora. Não, nós vamos ter que fazer 2 ou 3 serviços aqui. Por quê? Porque as pessoas estão interessadas nisso. Vocês vão ficar ricos? Vão, mas não é do jeito que as pessoas estão achando. É de outro jeito. Vocês não estão entendendo onde eu quero chegar? Não é com essa coisa assim, eu vou abrir as porteiras aqui para todo mundo passar. Não. Quem entrar aqui tem que ter compromisso. Vai ser tratado. O dia que precisar, eu vou puxar sua orelha. Os irmãos sabem disso. Põe ali no cantinho e vou conversar. Entendeu? O dia que precisar elogiar, eu também elogio. Ou não? Quando precisa, eu elogio vocês. Eu não tenho nenhum problema de fazer isso. Mas aqui a gente vai falar as coisas no temor do Senhor. Entendeu? Por quê, irmãos? Porque nós vamos cumprir isso aqui. Então, eu não vou ficar aqui abrindo mão daquilo que o Senhor nos entregou só para poder ter um povo aqui que vai dar trabalho. Não precisa disso não. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos é de gente com compromisso. Uma coisa que a Rebécia diz, é um povo forte. Você está aqui para ser treinado para ser guerreiro. Aqui não é um jardim de infância. Esse lugar aqui não é um lugar para criar bebê com leitinho. Entendeu? Você quer ficar aqui? A comida é essa. Exatamente. É um negócio bravo para vocês poderem ter uma substância de vida. Deixa eu falar um pouquinho de compromisso e envolvimento, pode? Porque tem um que eu aprendi que eu achei fantástico. Infelizmente é uma coisa que a gente não come, que é bacon, né? É ilustração. Ilustração, os ovos com bacon, né? Que é o envolvimento e o comprometimento. A galinha é só o envolvimento e o porquinho é o comprometimento. Porque a galinha só envolve, vai lá e põe o ovo para fazer o omelete. O porquinho tem que morrer, porque para bacon tem que morrer porco, né? Então, o compromisso, você tem que morrer. Não dá. Você tem que passar no altar, passa pela porta, vai para o altar, morre ali. É o comprometimento. Agora, envolvimento qualquer um pode ter. Vai lá, fica ali, né? Tá ali na igreja, não faz nada, ou faz alguma coisinha, mas não vai se envolver. Volta de vez em quando, põe um ovinho, né? Vai lá, bota o ovo, fala, tá aqui, ó, faz o omelete. Mas eu não quero saber. O porco vai ter que morrer, para ter bacon tem que morrer porco, né? É verdade. Então é só isso aí, porque a gente tem que saber se eu estou envolvida ou comprometida. Porque Yeshua fala, se você não perder, você não vai ganhar. Tem que perder a vida para ganhar. Aí, é verdade. Tem que saber qual que é o papel. Baruch Hashem. Mais alguma coisa, irmão? Senão eu vou seguir em frente. Verso 26. Eu disse, por todos os cantos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens. Irmãos, eles nem tinham entrado na terra. O Senhor já está falando, eu vou espalhar. Olha só que coisa. Por isso que eu estou dizendo que isso aqui determinou o futuro de Israel. Israel passou por 4 cativeiros. Tá? Nós estamos vivendo a última galuta, que é a última diáspora. Agora Yeshua vai vir para reunir o povo definitivamente. Tá? O verso 28 e 29 diz assim, porque são gente falta de conselhos e não entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Irmãos, olha que palavra dura, o Eterno falando que eles são gente que falta receber conselho, e eles não têm entendimento, não querem ser aconselhados. Por favor, vamos ler isso aqui e falar por ti e por terra. Eu aceito conselho, eu aceito conselho, eu aceito conselho. Eu quero ser sábio, eu quero ser sábio, eu quero ser sábio. Ele diz assim, quem dera eles fossem sábios. E quem está dizendo isso é o Eterno. Entendeu? Que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Irmãos, como é que a nossa história vai terminar? A nossa história tem que terminar, sabe como? Bem. Pode ter começado aos trancos e barrancos, mas tem que terminar bem. A história da humanidade começou com o pecado, mas vai terminar com a redenção final.
Então é isso que eu e você precisamos fazer. Tem que tomar o exemplo da Torá e falar assim: puxa vida, eu preciso ter esse entendimento para que eu possa então terminar minha história. Eu não posso largar esse entendimento. Eu tenho que me aferrar a isso aqui, eu tenho que estudar, eu preciso entender, eu preciso viver a palavra e a minha história vai acabar ali. Entendeu? Esse é o objetivo do Senhor. O verso 30 e 31 diz assim: como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha não os vendesse e o Eterno os não entregara? Irmãos, você imagina o Senhor colocar você numa situação e que tenha 100 pessoas contra você, e de repente você é imbuído de uma força, de uma coragem tão grande, que você vai contra aquelas 100 pessoas e vence. Quem é que fez você vencer? Alô? Senhor, Yeshua. Mas você pode fazer parte de um grande exército. Se estiver fora da presença do Senhor, acontece o contrário. Os irmãos entenderam isso? Então, se o Senhor não estiver ao nosso lado, a nossa vida não vai ter vitória. Porque o Senhor diz assim, no verso 35 ao 38, minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Irmãos, nós agora temos uma outra dimensão da Paraxá aqui. O Senhor disse que Ele vai se vingar daqueles que se levantaram contra nós. Ele está dizendo, minha é a vingança e a recompensa. Eu já falei isso aqui outras vezes, eu quero te dizer o seguinte, se alguém se levantar contra você, falar contra você, não se preocupe, agradeça ao Senhor. Yeshua foi perseguido, nós fomos perseguidos, o nosso povo tem sido perseguido, e nós não vamos ser os últimos. Mas não vamos dizer Baruch Hashem e esperar que o Senhor dê conta dos nossos inimigos, porque está escrito assim, porque o Eterno fará justiça ao seu povo e como se compadecerá dos seus servos, quando vir que o poder dele se foi e não há preso nem desamparado. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, chegou um momento em que o Senhor vai tomar a nossa vida e vai fazer o quê? E vai se compadecer de cada um de nós, para nos dar as vitórias que nós necessitamos. Então hoje, nós vamos compreender que a vingança e a recompensa vem do Senhor. Nós não precisamos colocar as mãos. Lógico que nós temos que fazer tudo certo, isso tem que ser feito. Entendeu? Precisa fazer alguma coisa? Faz certinho. Alguém se levantou? Deixa se levantar. É melhor uma pessoa se levantar contra nós enquanto nós estivermos certos do que se levantar por causa do erro que nós cometemos, do pecado, uma coisa grave. Então, o Senhor, Ele vai fazer a justiça a nós e Ele vai julgar a nossa causa, com certeza. Só para terminar aqui, irmãos, Deuteronômio 32, do 39 ao 43. Veja agora que eu sou, e mais nenhum Elohim há além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro. Ninguém há que escape da minha mão. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Para os irmãozinhos da Hipergraça que dizem assim, não, o Senhor, Ele não faz essas coisas, não. O texto está dizendo aqui que o Senhor, Ele mata e Ele faz viver. Ele tem direito adquirido, Ele nos criou. Se Ele nos criou e Ele nos criou, o que Ele vai fazer? Precisou, Ele dá a vida. Precisou, Ele mata. Não tem problema não. Ele é o dono de tudo. Vão reclamar com Ele? Alguém tem coragem de dizer assim, você é injusto? Alguém tem coragem de fazer isso? Tem gente que tem, né? Mas, e ele está dizendo o seguinte, e ninguém
ninguém há que escape da minha mão. As pessoas podem escapar da nossa mão, podem ir embora, podem não querer ouvir aquilo que a gente vai dizer, mas das mãos do Senhor ninguém escapa. Por isso, irmãos, tem uma coisa chamada história. A história mostra para a gente que todos que se levantaram contra o Senhor puniu. Todos, não teve um que não foi punido. É uma coisa linda. E Nabucodonosor, olha a minha glória, meu império aqui. Até o meu falou assim: vai comer grama, menino. Ficou louco? Começou a comer grama. Cadê a glória do grande Nabucodonosor? Está de 4, comendo igual um animal. Cadê a glória dele? Aí teve um dia que o Senhor falou: se fosse 2 segundos de lucidez, Senhor tem misericórdia de mim, agora eu vou te colocar de volta. Acabou a arrogância? Acabou a bobice? Vou te colocar de volta no lugar. Todo arrogante, o Senhor derruba. Todo. Por isso que a gente precisa ter em mente aquele versículo: humilhai-vos, pois, debaixo da mão do Eterno, e a seu tempo se exaltará. Oh, Senhor. Então, irmãos, gostaria de deixar estas palavras a todos vocês aqui, em nome de Yeshua, porque depois que ele terminou essas palavras aqui, Moshe aí vai participar de um momento em que o Senhor diz assim: sobe ao monte para que você possa morrer. Esse é o, digamos assim, são as ações finais de Moshe. E Moshe vai, no dia do seu aniversário, ser recolhido. Então ele estava ganhando como presente de aniversário a coroa da vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa tremenda, irmãos. Pensa bem, seria lindo a gente poder, no dia do aniversário, ganhar a coroa da vida eterna. Se tem presente melhor do que esse, você me fala. Eu não conheço. Baruch Hashem. Você que nos acompanhou até agora, quero agradecer por estar conosco. E a gente vai se ver agora no nosso próximo ciclo de estudos da Torá com a Parashá Bereshit, que vai ser completamente diferente do que você está vendo aqui. Nós vamos entrar numa nova modalidade de ensino da Torá. Te vejo lá então. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom, shavuot tov. Toda rabá a você.